Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Tem muita gente para muito pouco glória. Meu Deus! Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? É esse barulho que o inferno não aceita. Você sabia disso? É quando você entra por aquela porta quebrado, destruído, solitário, cansado e fadigado, carregando vários sacos de cimento na costa, mas quando entra pela porta adorando, glorificando, exaltando, e você está declarando para o inferno, dizendo: tu me domina a partir do momento que eu estou vulnerável. Mas a hora que eu entro no território que Deus manda, tu bate em retirada. Porque aqui não é o teu lugar. Eu passei o dia todo estressado, cansado e fatigado. Mas ao momento que eu entrei no Santo do Santo, eu coloquei a planta dos meus pés sobre este lugar. O decreto de Deus já foi me dado. Qual é o decreto de Deus nessa noite para mim e para a tua casa? Nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Eu cheguei e fiquei lá atrás observei pessoas chegando do trabalho, pessoas rápido tomando a sua posição, e eu disse: Deus, que maravilha é essa? O Espírito Santo de Deus brandando em meu coração. É alguém determinado, é alguém com esperança, é alguém dizendo: tem novo de Deus para mim esse ano, tem novo de Deus para minha casa esse ano. Ao momento sentado ali, eu sabia que o inimigo ia querer fazer alguma gracinha, mas sabe o que Deus dizia para mim? Continua a oração da cura, continua a oração do milagre, porque eu estou quebrando o ferrolho de bronze hoje, eu estou quebrando maldições hereditárias. Para que isso, pastora? Porque nós vamos viver o ano profético de Deus. A igreja viverá o ano profético de Deus. Quem plantou com choro vai colher com alegria. Plantamos chorando, e este ano será o ano da colheita de Deus. Janeiro profético é o janeiro da colheita de Deus. Glória a Deus aqui. Louva a Deus. Glorifica o nome do Senhor, daquele que vive e reina para sempre. Pela vida dos pastores. Glória a Deus, que me dão essa oportunidade, essa confiança de, é claro, trazer a palavra do Senhor, que são para poucos esse privilégio. No tempo que estamos vivendo está escasso, não da palavra de Deus, mas de pessoas compromissadas com o evangelho do Senhor. Pessoas que amem a palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês nessa noite que nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. E para a gente iniciarmos uma ministração, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, eu quero muito que o servo de Deus me ajude colocando um fundo. Essa gripe, né, irmãos, pegou tantas pessoas, e aí o inimigo de todas as formas ele tenta nos derrubar, nos tombar, né, irmãos? Todas as maneiras ele tenta nos tombar, mas ele não consegue, porque ele é um derrotado. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e você vai declarar isso. Você vai declarar:
não tenha medo das lutas, dos processos, não tenha medo. O processo da vida faz parte, é necessário. E eu quero que você coloque as suas mãos direitas sobre o seu coração agora. Eu quero fazer uma breve oração por sua vida. Feche seus olhos. Isso, você vai fechar os seus olhos junto comigo. E junto você vai orar comigo agora. Deus eterno, Deus soberano, Deus poderoso. Mais uma vez, Senhor, aqui diante do teu altar, da tua tribuna santa. Senhor, meu Deus, me coloco diante da tua presença. Na minha sinceridade, na minha honestidade, Senhor, meu Deus, na minha humildade. Senhor, eu quero orar aqui, Senhor, com a tua igreja. Eu quero orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, com o teu povo. Senhor Jesus, eu te peço, meu Senhor, que este momento tu tire toda a aflição que existia dentro da alma, do coração dessa pessoa agora. Senhor Deus poderoso, meu Pai, para a tua palavra entrar, fazer morada, Senhor, e ela fique dentro do íntimo da nossa alma, porque ela é uma espada de 2 gumes, Senhor. Nós precisamos tirar aquilo que aqui no dia de hoje foi acontecido sobre a nossa vida. Senhor, meu Deus, talvez algo que afligiu a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Senhor, eu te peço agora, arranca, tira todo o pensamento que estiver lá fora. Senhor, traz de volta para o seu subconsciente aqui dentro, Pai. Porque, Senhor, senti uma guerra espiritual travada aqui dentro, Senhor. Eu senti uma batalha grande espiritual aqui dentro, Senhor. Senhor, meu Deus, vai acontecer milagres mais ainda nessa igreja. Porque essa igreja vive milagres todos os dias. Esse povo vive milagre todos os dias. E assim, Senhor, toma a direção desse culto. Toma a direção, controle, Pai. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorifique a Deus com as melhores palmas. Isso. Você vai pegar sua espada agora, que nós vamos manejar ela, que nós vamos entrar agora no campo de batalha. Um bom soldado, ele nunca vai para o campo desarmado. Um bom soldado, ele sempre vai bem armado, revestido da espada do Senhor. Eu quero trazer aqui algo para a igreja, não uma exortação. Quem sou eu para exortar a igreja? O povo de Deus. Mas eu quero trazer para a igreja um despertamento. Perca tudo, menos a presença de Deus. Perca tudo, menos a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Não deixe as redes sociais tomar conta dessa profecia na sua vida. Não deixe as redes sociais tirar das suas mãos a espada que tu já venceste várias batalhas, para colocar uma arma poderosa que destrói aquela pessoa que não sabe usar. Não troque a Bíblia pelo celular. Não troque a Bíblia pelo celular. A Bíblia ainda é a verdadeira revelação da palavra do Senhor. Pastora, mas o mundo está moderno. Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. O mundo muda, ele vai mudar cada vez mais. A tecnologia, ela está tomando conta dos espaços do altar de Deus. Mas nós ainda temos Deus na nossa vida e nós não podemos perder esse temor. Isso é temor da parte de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 37, versículo 1 em diante. Gênesis 37, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem for achando, vá dando um glória a Deus, aleluia. Eu sou barulhenta, irmão, sou pentecostal. Meus filhos falam lá em casa, eu tenho uma filha de 25 anos que ela fala, meu Deus, eu nunca soube o que foi depressão, glória a Deus. E ela fala, mamãe, não deixa nem a gente sofrer. Tá sofrendo, bora, levanta, reage, vai fazer alguma coisa, vai para orar, bota um louvor, faz barulho. Eu falo que lá em casa, sofrer por amor só de Cristo.
Esse não, meu irmão. Gênesis 37, quem achou, diga amém. Amém. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque é o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Você vai sentar, desocupando as suas mãos. Prometo não me prolongar, mas eu quero muito chamar a sua atenção. Nós temos um tema. Esse tema, e eu tenho certeza que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Um tema muito forte, muito que fala conosco. Quando nós vamos falar sobre resiliência, resistência, perseverança, é algo que mexe com a nossa estrutura. É algo que mexe com o nosso psicológico. E qual é a geração que estamos vivendo hoje? Uma geração de pouca resiliência. Uma geração que estamos vendo hoje, que é uma geração que está se corrompendo por tudo e tudo se frustra. É uma geração que hoje não tem mais aquela concordância para um sonho, um crescimento futuro. Eu quero chamar a sua atenção sobre essa história, que ela é muito bem citada, conhecida, mas pouco mencionada nas igrejas. Para a geração do século que estamos vivendo, não serve somente para os jovens, que eu muito admiro o ministério desses pastores, porque rebanhar jovem na geração que estamos vivendo hoje é colocar a mão, a vida, dentro de uma fornalha ardente. É você tomar a guerra, pegar a guerra de alguém que a família está dizendo, leva, eu estou abrindo mão. Porque eu não estou mais suportando, eu não estou mais aguentando. Quando nós vamos falar da história de José, talvez eu iniciasse das 7h30 até a meia-noite, você ia ficar da maneira que você está para entender uma verdadeira cadeira preparada de honra para um jovem que inicia seu chamado, o seu ministério com 17 anos. Ter um chamado é diferente do que querer um chamado. Nós vamos ver que até para José ser gerado foi difícil, porque a sua mãe era estéril. A sua mãe não podia gerar. Nós vamos ver que o processo de José já inicia quando Deus já estava no plano para colocar ele no ventre da sua mãe. Nós vamos ver essa história tão linda e maravilhosa, que nós for colocarmos na balança na geração de hoje. A geração entra em campanha, sai de campanha, entra em propósito, sai de propósito, nada acontece. Porque nós estamos vendo essa geração. Não serve somente para os novos, serve para a nossa geração também. Serve para nós também, casados, solteiros, livres, desimpedidos, viúvos, os que estão à procura de uma futura esposa. Nós vamos ver que Deus, até para José vir ao mundo, foi um processo. José já vai passar pelo processo para ser gerado. José vai passar o processo para ser colocado no útero da sua mãe. José vai passar esse processo dolorido. Aí José nasce, cresce. José vai ser alguém que vai representar a sua casa. Já viu aquele filho que muito dá dor de cabeça, mas quando Deus exalta mesmo para mostrar que Deus exalta o humilhado? José, aleluia, vai começar a tomar conta das ovelhas de seu pai. Aos 17 anos vai ajudar os seus irmãos, vai ajudar a sua casa, vai ser o filho que o seu pai adorava, amava, respeitava. E por que o seu pai amava muito José mais do que os seus irmãos? Porque o José tinha qualidades.
todo filho, todo servo, todo crente, toda empresa, todo lugar, que é onde se destaca alguém, essa pessoa ela vai ser desejada, ela vai ser amada e respeitada. Porque nela existe algo que impressiona as pessoas. Essa pessoa conhecida como José, filho da velhice do seu pai, ele vai se destacar por algo que chama atenção, que nós precisamos chamar para a igreja hoje. Eu estou abreviando aqui algo da parte de Deus que eu quero entregar para a igreja. Amém. Irmãos, José vai ser o filho da velhice, que a qual chama a atenção do seu pai pela obediência. Obediência. José não foi destaque pelo seu trabalho. José não foi destaque pela missão que o seu pai lhe dava. José não foi destaque de trazer as más famas dos seus irmãos para o seu pai. José não foi destaque porque José tinha um trabalho mais belo do que os seus irmãos. José foi destaque por sua obediência. José começa a se destacar no meio dos seus irmãos pela obediência que tinha com seu pai. Honrava seu pai, obedecia seu pai, fazia tudo o que o seu pai pedia, tentava agradar o seu pai, porque o filho que a qual desagrada seu pai, desonra seu pai, ele é a tristeza para a sua casa. Mas o filho que honra pai e mãe, ele será honrado. Isso é bíblico. O filho que honra pai e mãe, ele será honrado. O esposo que honra sua esposa, a sua casa, a sua família, ele será honrado. A esposa que honra o seu esposo, a sua casa, ela será honrada. E o que traz um destaque em José? A honra, a obediência sobre a vida de José. Mas é interessante que por José ser tão amado, respeitado e muitas das vezes, é claro, cariciado pelo seu pai, o José, todas as vezes que sentava para dialogar com seus pais, seus irmãos, José vinha com uma novidade. E a novidade de José era: eu tive um sonho. É por isso que ele é conhecido José, o sonhador. Porque todas as vezes que ele ia dialogar com seus irmãos, as poucas oportunidades que ele tinha, ele já vinha falando dos seus sonhos. E, portanto, falar os seus sonhos, os seus irmãos foram crescendo raiva, inveja, ódio, ira contra a vida de José. O sonho ainda era o sonho, ainda não era a realidade. O sonho de José era um sonho que nem o meu e o seu, que ainda está aí para ser concluído esse ano. Que ainda está guardado aí, que você está guardando, não quer falar para ninguém. Você disse: não fale, não comente, não coloque nas redes sociais, porque ainda é um sonho. Porque aquilo que não se vê não se estraga. Aquilo que as pessoas não se vê não consegue se estragar. Mas entenda uma coisa: quem está debaixo de uma obediência, até a maldição torna em bênção. Nós vamos ver que José, para nascer, foi difícil. Foi algo que o inimigo impedia, porque o inimigo já sabia que existia uma promessa a ser cumprida na vida de José. Toda promessa, ela requer um tempo. Toda promessa, ela requer um processo. Toda promessa, ela requer uma obediência. Toda promessa, ela requer o tempo necessário. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo há um tempo determinado por Deus. Há tempo para todas as coisas. Existem 3 fases na nossa vida. E essas 3 fases é que hoje Deus está dizendo para mim e para você. Quer viver promessa? Esquece o passado. Aleluia. Quer viver promessa? Vive o presente. Quer viver a promessa? Obedece à liderança. Quer viver a promessa? Quer viver o futuro? Começa a honrar a tua casa. Começa a honrar a tua família, porque na geração de hoje tem filho que canta, pula dentro da igreja, mas não honra pai,
não honra a mãe, não obedece. José era um filho amado, José era um filho desejado. José estava debaixo de uma promessa e certamente a promessa ia se cumprir, porque o cara começa mal e termina bem. Como José começou mal? Quem impede para José nascer? Satanás. Fecha a madre da sua mãe, fecha. Aí não gera mais nada. Aí não acontece mais nada. Sabe onde está o segredo? Não é como tu chegou, não é como tu começou o ano. É como tu vai terminar o ano. É como você vai terminar esse ano. Começar, todo mundo começa. Mas terminar que é um negócio. Eu te pergunto, quem estava contigo no passado, entrou contigo esse ano um novo ciclo? Talvez não, talvez largou a tua mão, talvez te abandonou, talvez te deixou para trás. Aí você está cheio de mimimi aí, dizendo eu ajudei, eu estendi a mão, eu queria do meu lado, eu estava lá na hora que ele precisou. Jesus está dizendo, quer viver novo ciclo? Então corta as alianças passadas, corta ciclos passados, deixa as coisas passadas para viver o presente. Aí lá vem José se destacando cada vez mais. José vai se destacando, José vai trazendo honra para o seu pai, José vai trazendo orgulho para sua casa, José vai trazendo alegria para sua casa, José vai trazendo perspectiva de vida para sua casa. Talvez o seu pai estava olhando e dizendo, José tem futuro. José tem futuro, tão novo, mas tem futuro. Ora, olha essa geração. Ah, irmão, eu queria ter mais oportunidade para me pregar até onde Jesus dissesse para. Porque a geração de hoje é uma geração covarde. É uma geração frouxa, mas está dizendo eu quero viver a promessa. É uma geração que não honra a família. É a geração que hoje, meus pastores, bença mãe, bença pai, já está saindo. Sabe qual era a geração de honra que foi cumprida a promessa? Bença meu pai. Oi, meus irmãos, bom dia, mesmo seus irmãos não aceitando ele. Oi, meu pastor, bom dia, paz do Senhor. Como está o senhor, meu pastor, está precisando de ajuda? Oi, minha pastora, a senhora está bem de saúde? A geração de José, essa geração de hoje, pastor nem vem me visitar. Pastora nem vem me visitar. Escute uma coisa, chamado querer chamado é diferente daquele que já está debaixo de uma promessa. Escute uma coisa. Ser escolhido e chamado por Deus é completamente daquilo que tu queres. Para ser pastor é cobrir feridas, cicatrizar feridas, passar bálsamo na ferida dos outros enquanto a nossa sangra. Meu Deus! Às vezes o pastor está sangrando e a ovelha está dizendo eu não vou mais para o culto porque ele não veio mais me visitar. A geração hoje que não vive mais promessa. José estava se destacando dentro da sua casa e estava causando inveja. José estava causando ira, ódio no coração dos seus irmãos. É aí que entra o processo de José. Vão tramar contra a vida de José. Vão tentar tirar a vida de José. Como todos conhecem, tentam matar o chamado, a alegria, o destaque de José. O seu pai, por ver José muito se avançando, para ver José muito obediente, seu pai prepara uma túnica de várias cores, coloca a túnica sobre José, como dizendo, José, meu filho, tu é merecedor de tudo isso, porque um bom filho todo pai presenteia, um bom filho todo pai se lembra, um bom filho, ele é honrado pelo seu pai. Aí nós vamos ver os seus irmãos crescendo mais ira, mais ódio, mais rancor de José, por causa das vestes da túnica que José estava se destacando cada vez mais. E tinha 3 ou 2 tipos de túnica que se destacava mais.
A de José, por ser colorida, ela se destacava mais, porque chamava mais atenção. Seus irmãos vão tramar, vão tentar contra a vida dele. Aí começa o processo na vida de José. Mas é interessante que quando Deus ele faz uma promessa, o cara pode estar na pior ruína, mas Deus diz que vai se cumprir a promessa na vida dele. Porque quem começa debaixo de uma obediência, termina levantando o troféu de honra. Quem começa no poder da obediência, começa levantando o troféu de honra. Olha a geração de hoje. Qual é o Egito que a qual nos espera? José sai de Canaã para Egito. Deus, aleluia, já tinha um propósito na vida de José. José no Egito, ele não deixa o Egito influenciar ele. José vai influenciar o Egito. José vai impactar o Egito. O Egito não impactou José, porque José já saiu debaixo da sua tenda, debaixo de uma obediência. A geração de hoje, em vez de impactar Egito, o Egito está impactando a geração de hoje. Não é a geração nova, é a geração nova, a geração velha e a geração da terceira idade. Porque o Egito hoje está sugando, está sendo um suga para aqueles que estão debaixo de uma promessa. Deus até te fez uma promessa. Deus até nos fez uma promessa. Mas como é que nós temos se comportado no Egito? Como é que a gente tem aceitado o Egito na nossa vida? De que maneira a gente quer viver promessa? De que maneira a gente quer viver dezembro, de janeiro até dezembro, as promessas de Deus? Que em vez de a gente abrir mão do Egito e viver debaixo de uma obediência, a gente está trazendo o Egito para a nossa vida. E qual é o Egito? Qual é a alegria dessa geração hoje? A alegria da geração é bebida, é droga, é baile funk, é adega, é amizades. Mas a gente está dizendo, cadê a promessa? Porque domingo eu estava lá na igreja. Sexta-feira eu estava lá na igreja. José nasceu debaixo de uma promessa. José teve que ficar até os seus 17 anos dentro da tenda do seu pai. Debaixo da tenda do seu pai. E por que que Deus acelera o processo na vida de José? Por que que Deus permite acontecer tudo aquilo na vida de José com seus próprios irmãos? Por quê? Por quê? Porque José tinha que ajudar os seus irmãos, os seus pais, em tempos difíceis. Sabe qual é essa geração? Hoje, em vez de pensar em ajudar a sua liderança, seus pais, eles estão tirando a fortuna. A maior fortuna não é riqueza. A maior fortuna é a saúde dos seus pais. Glória a Deus, A maior fortuna não é bens materiais. A maior fortuna é a saúde dos seus pais. Em vez dessa geração impactar o mundo que estamos vivendo, o Egito está impactando essa geração que estava um dia na terra de Canaã. Eita, meu Deus, glória. Ei, irmãos, José foi para o Egito, passou todo o processo. Foi caluniado, foi humilhado. José foi para a cadeia com seus 33 anos. 30 anos. José foi levantado para viver uma das maiores promessas na sua vida. E qual era as promessas? Aquela que ele sonhou um dia. Sentou na mesa dos seus pais, compartilhou com seus irmãos, chorou, sofreu, foi humilhado. Sabe o que José teve? Tinha, e o que está faltando hoje? Resistência. Aleluia. Qual é a resistência? O teu maior campo de batalha não é contra a tua irmã. Não é contra os teus irmãos, não é contra a tua casa. Está aqui geração que quer viver promessa.
O teu maior campo de batalha está aqui, ó. Para geração, eu poderia vir aqui hoje e dizer tudo que Deus estava falando, ou talvez que Deus nem estava falando para te impactar. Ou até mesmo para dizer, Jesus está mandando eu te dizer algo. Tu ia sair daqui impactado. Como seria depois dessa porta lá para fora? Glória a Deus. Porque um ano muda do outro. Mas tu já mudou tua atitude? Tu já mudou teus pensamentos, teus comportamentos, os teus conceitos? Porque nós estamos saindo de um ciclo velho, porque a gente ainda nem iniciamos um ciclo novo. Mas tem pessoas que estão entrando no ciclo velho, tentando se encaixar no ciclo novo. Deus não coloca vinho novo em odre velho. José teve que ir contra a vontade dele, ser arrancado debaixo da tenda dos seus pais para viver a maior promessa de Deus. Sabe o que José vai assumir no Egito? No Egito não tinha governadores. No Egito não tinha ninguém para governar. Entenda uma coisa que eu quero dizer para vocês, essa pregação não é só para os jovens, é para nós que queremos impactar uma geração. E a maior geração que nós temos que impactar é a nossa própria casa. Aleluia! José vai assumir uma posição. José vai para lá passar todos os processos. A geração de hoje não aguenta nem um processinho, já está deprimida. Já não quer mais comer, já está se cortando, já está se envolvendo com as drogas, já está lá na adega, esqueceu que é crente. Mas a mamãe, olha só, mas a mamãe está lá na igreja, o papai está lá na igreja. Papai está orando por mim, a mamãe está orando por mim. Então Deus vai me dar livramento porque o papai e a mamãe estão orando por mim. Jacó. Homem que orava a Deus. Deus disse, eu não vou livrar a tua casa a passar pelo processo. Pai de José não é livrado de passar pelo processo. E ele estava debaixo de obediência. Imagine essa geração rebelde. Deus é glória! Glória! Uma geração que Deus disse, eu já preparei uma cadeira para você. Você sabia que tem cadeiras preparadas para nós? Você sabia disso? Você sabia que Deus já preparou uma cadeira de honra para nós? Pastor, eu não acredito nisso, pois acredite. Nós, em milhares de espermatozoides, Deus escolheu eu e você. Mas como é que Deus escolhe alguém sem propósito? Deus não escolhe ninguém sem propósito. As pessoas ficam sem propósito porque são uma geração que não tem maturidade na sua mente. São uma geração de mentalidade fraca. O maior campo de batalha está vencendo todo tipo de geração. Se hoje o casamento está em intriga, é melhor nós se separar. Não está dando certo. É mais fácil tu ir para o altar pagar o preço, ou é mais fácil tu abrir mão e pegar outra lá fora que tu não conhece? A geração de José era uma geração resiliente, era uma geração forte, era uma geração determinada. José já sabia o que Deus tinha para ele, porque o cara sai da casa do seu pai, era o filho amado, era o filho desejado, era o filho cobiçado. Deus é tremendo. E se depara com uma situação tão difícil, longe dos seus pais, vai para dentro da casa de um cara que a sua esposa acusa ele, que ele queria deitar com ela, rasga suas vestes, acusa ele, manda seu marido corrigir ele, coloca ele numa cadeia, porque ele queria deitar comigo e eu não quis.
A pior coisa na vida é a gente ser acusada daquilo que a gente não fez, daquilo que a gente não causou. Deus é tremendo, glória a Deus. José foi travar o maior campo de batalha, que era ele, com ele, e sem ele, nada ele podia fazer. José vai travar o maior campo de batalha na sua mente. Por que que Deus permite eu passar por essa fase tão difícil da minha vida? Quem quer viver propósito, suporta o processo, mas abrindo a mão, quebrando alianças passadas para viver um novo de Deus que Deus já tem preparado para a nossa vida. O que eu tenho que fazer para viver um propósito de Deus novo na minha vida? Como foi que terminou o ano passado? Como foi a tua noite de ceia? Como está sendo no meio familiar, no seio familiar? Como está sendo essa convivência? Você, a sua igreja, a sua família, como é que você está convivendo? Pastora, mas José é diferente de mim. Não. José não tem nenhuma diferença, porque o Egito também tinha drogas, tinha prostituição, tinha tudo que não prestava. Mas José tomou uma atitude, uma decisão. E esse culto hoje é um culto para eu e você tomar uma atitude e uma decisão. Ou você vai viver a promessa de 2026, sentar na cadeira de honra, ou você volta a reatar alianças passadas com coisas velhas. O que foi? O que foi que Deus falou para Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela. Porque a parentela de Abraão toda ela era idólatra. Ninguém queria nada com Deus. Tu ainda quer permanecer nesse ciclo velho? Tu ainda quer viver um ciclo velho sem cumprir promessa? Sem compromisso na obra, sem compromisso com a tua família, sem compromisso com a tua liderança, sem compromisso no teu trabalho, sem compromisso contigo mesmo, travando esse campo de batalha todos os dias da tua vida, ou tu quer sentar numa cadeira de honra? Pastora, eu quero sentar na cadeira de honra. Então hoje nós vamos quebrar esse ciclo velho para sentar na cadeira de honra. Pastora, eu quero viver o melhor dessa terra, porque nós estamos ainda no janeiro profético. Ele só está sendo profético para te viver a profecia que está sendo lançada no janeiro profético. Quebra alianças velhas hoje. Janeiro profético é palavras proféticas, é palavras de profecia, palavras de revelação. Pastora, quando eu vou viver a palavra verdadeira, o meu sonho ser realizado, começa a voltar à realidade, começa a te atentar para a obediência, porque quando o filho não honra pai e mãe, ele não será honrado, ele será desonrado, ele vai ser frustrado no relacionamento, ele vai ser frustrado em tudo que ele fizer, porque ele não deu honra para quem merecia honra. Eu quero viver, nós iremos viver. Amém. Eu quero impactar. Eu quero impactar. Eu quero fazer algo para impactar. Nós podemos fazer algo para impactar? Podemos. Nós podemos criar algo para acontecer, fazer acontecer? Podemos sim. Com certeza a gente consegue. Você consegue, você é capaz. Nós somos capazes. Preste atenção para mim agora. A geração de José não é essa que junta lixo de manhã, de tarde e de noite. A geração de José não é essa que a mãe está pregando no altar e o filho está lá na droga. A geração de José não é essa que o filho está aqui cantando, mas não perdoa o papai e a mamãe. Traz traumas passados por besteirinha. A geração de José se inicia hoje, agora. E a geração de José dou 3 meses na direção de Deus e no comando de Deus. Porque Deus me dá uma ordem para falar para você agora.
A geração de José está aqui dentro hoje. A geração de José, Deus está derramando um governo sobre a tua vida de autoridade. A geração de José, Deus está entregando um governo de autoridade, de autonomia, de poder, de unção, de graça, de obediência, de cura, de impactar. A geração de José vai se colocar de pé agora. A geração de José hoje vai quebrar as coisas passadas e vai se levantar e vai declarar: eu declaro hoje o governo de Deus sobre a tua vida. Eu declaro hoje o governo de Deus sobre o teu ministério. Ei, eu declaro o governo de Deus hoje sobre a tua casa. Eu declaro o governo de Deus hoje sobre a tua mente, sobre a tua saúde. O governo de Deus está sobre essa igreja. O governo de Deus está impactando essa geração hoje. O governo de Deus está impactando a liderança desta igreja. E só quem quer, só quem recebe o governo de Deus. O governo de Deus que foi colocado sobre a vida de José já está de pé. E hoje vai tomando posse. E vai dizer dentro de 3 meses: e foi tu que falou na vida daquela mulher em cima daquela tribuna, em cima daquele altar. Eu quero ver o governo de Deus na minha empresa, na minha casa, na minha saúde, nos meus negócios. Eu quero ver o governo de Deus sobre a minha mente. Mas eu tenho que fazer como, pastora? Me desprender das coisas passadas para viver coisas novas. Se aquela amizade te levava para o Egito, diz: eu não quero mais ir, porque eu vou te impactar na terra de Egito agora. Porque antes tu me influenciava lá, agora eu vou te influenciar na terra do Egito. Porque eu vou te mostrar a verdadeira geração de José. É a geração que vive lá no Egito, mas não se vende, não se troca, não negocia com ninguém o seu ministério, o seu chamado, a sua casa, a sua unção, o seu governo de Deus. E eu vejo Deus colocando governo sobre pessoas agora. Eu vejo Deus impactando pessoas agora. Eu vejo Deus dizendo para essa geração de jovens: eu estou tirando hoje aquele pensamento fútil, aquele pensamento pequeno, aquele pensamento de ansiedade, depressão, medo, solidão. Eu estou arrancando hoje para te começar a viver as minhas promessas. Os sonhos de José estão saindo do papel e estão tornando realidade. Tem faculdade, tem cadeira de honra dentro daquela faculdade, tem cadeira de medicina, tem cadeira de liderança, tem. A tua espera, a tua casa, a tua família. E você vai segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado agora. Aperta a mão dessa pessoa. Para a gente finalizarmos. Mas eu quero dizer para algumas pessoas aqui nessa noite: nem todo mundo vive promessa de Deus. Nem todo mundo vive promessa de Deus. Por que não vive promessa de Deus? Porque o que é ministrado, o que é profetizado, nem todo mundo nem todo mundo suporta o processo. Porque na metade do caminho, alguns desanimam, alguns desistem, alguns se frustram, alguns se decepcionam,
Porque a geração de hoje, elas estão focadas na humanidade. No começo, eu lhe falei, não deixe a profecia pelas redes sociais. Não deixe empoeirada dentro da sua casa, porque o mais fácil é colocar o celular no bolso do que é carregar uma Bíblia cheia de profecia e de promessa para nossas vidas. Nós vamos viver o governo de Deus esse ano? Devemos. É ordem de Deus, é ordenância de Deus. E qual é o decreto de Deus para nossa casa? Primeiro, pátria, família e Deus. É honrar aqueles que merecem honra. É obedecer os princípios de Deus para nós vivermos as maiores promessas de Deus. Para a gente viver os maiores propósitos de Deus. Quem é a senhora, pastora Juscelia? Quem foi a senhora? Um dia eu vou me sentar para falar para você que, diferente de José, José ainda teve um aconchego do pai, José ainda teve carinho do pai, José foi alguém que ia lá, conversava com o pai. Eu sou alguém que a verdade me ensinou a ser o que eu sou hoje. O mundo não ensina ninguém, são as pessoas. Ou você vai impactar a geração do Egito hoje, ou o Egito vai te impactar. Porque os caras estão que nem lobisomem na rua, não dormem mais, troca a noite pelo dia. E que geração é essa? Quem na sua casa não tem ninguém com problemas com droga, levante as mãos. Levante bem alto. Pouquíssimo, né? Quanto na família tem problemas com droga? Não tenha vergonha, irmãos. Assim. Essa é a geração de José? Não é. Hoje Deus entrega um governo para a nossa vida de autoridade. E diga, a partir de hoje, a minha casa, o meu território está debaixo de um governo de Deus. Como a senhora cresceu? Na casa dos outros, trabalhando para os outros, limpando o chão dos outros. Cresci assim, mas eu cresci com sonho, com desejo de vencer. Tenho 44 anos. Provei do Egito? Provei. Trouxe coisas boas de lá? Nenhuma. Só consequências. Mas todos os dias eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque Deus já tinha uma promessa na minha vida que Ele não me deixou me envolver com droga. Aleluia! Eu era para ser uma jovem traumatizada do meu passado. Eu era para ser uma jovem revoltada. Eu era para ser uma mulher irada, com ódio, com raiva. Eu era para ser alguém amargurada por algo que eu passei no meu passado. Porque quando eu precisei de colo da mamãe, ela não tinha para me dar. Ela até tinha, mas não me dava. Quando eu precisei de um carinho do papai, ele não podia me dar. Porque a geração de antigamente não tinha amor para dar. Não tinha carinho para dar. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então eu tinha tudo para não prestar, essa é a realidade. Mas um dia alguém lembrou de mim. Alguém lembrou do meu nome, como Deus lembrou de gerar José no ventre de alguém que era estéril. Alguém lembrou de mim e disse: Juscelia, eu vou lembrar de ti na pior fase da tua história. E se tu me obedecer, te colocarei em cadeiras de honras. Eu atentei para isso. Eu ainda procurei outros caminhos, eu ainda procurei outras amizades, eu ainda procurei outras mesas. Você sabia que tem mesa que não é para você sentar mais esse ano de 2026?
Você sabia que tem banquetes que não é mais para você fazer parte, mas você ainda está com esse pensamento fútil, querendo trazer para perto quem Deus arrancou? E eu cresci com isso. Senhor, quero ser alguém diferente. Senhor, me ajuda. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha sonho, eu não tinha projeto, porque eu nunca tive carinho, eu nunca tive atenção. Eu fui uma jovem que eu cresci sem saber o que era lidar, até mesmo com meus problemas pessoais. Eu cresci na casa dos outros, eu cresci me desenvolvendo por aí. Eu tinha tudo para não dar certo, mas eu entendi que Deus me fez uma promessa. Hoje eu tenho 44 anos. A minha família todinha dizia que eu não ia prestar, pastores. A minha família todinha, eu ia terminar. Mas a vontade que eu tô aqui é de gritar, chorar, porque Deus me faz sentir que no meio dessa igreja tem pessoas que precisam ser impactadas pelo governo de Deus e entender que tu tem que ter uma dependência especialmente de Jesus Cristo, o extraordinário de Deus esse ano para pessoas nessa igreja. Eu tinha tudo para não prestar, esse é o português certo, como José. José foi para o Egito, tinha tudo para se perder lá. O Senhor permitiu eu ir para o Egito, permitiu eu abrir todas as portas para mim me perder naquele lugar. Sabe que eu tinha dentro do meu coração, um dia minha mãe e meu pai vão me ver e vão olhar para mim e vão dizer, eu me orgulho da minha filha. Sabe o que eu encontrei lá no Egito? Uma gravidez inesperada. E essa gravidez me trouxe consequências, porque eu não tinha papai, eu não tinha mamãe do meu lado. Eu fui me virar sozinha. Eu não abandonei meu filho, eu só tinha 14 para os 15 anos. Eu não abandonei meu filho, eu fui morar na casa dos outros. E eu disse, daqui eu não abro mão, porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu não sei quando, mas Deus vai cumprir promessa na minha vida. Um dia Deus usou uma pessoa humilde para mim. Nunca julgue ninguém pela aparência. Um dia Deus usou uma pessoa para mim humilde, um pregador com a sandália rasgadinha. E ele disse, olha moça, o Senhor vai mudar a tua história. Você precisa voltar lá de onde você saiu. E eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, me dá um abraço. Ele disse, eu não posso. Mas eu não entendi por que ele não queria me dar um abraço. Porque ele era casado, servo de Deus, e as pessoas estavam ali esperando uma falha dele. Enquanto as pessoas estavam esperando uma falha dele, eu estava esperando um abraço de alguém que soubesse me dar uma palavra direcionada por Deus. E eu entendi que Deus estava falando para mim, volta na casa dos teus pais. Vai lá com a tua mãe, foi porque tu causou danos a ela, tu causou danos ao teu coração do teu pai, volta lá. E eu disse, eu tenho que voltar lá na mamãe de novo, porque eu tinha carinho lá fora, mas eu não tinha carinho dentro. Mas nenhum momento eu sentei na mesa de bar, nenhum momento eu sentei na beira da esquina para pegar a primeira droga, o primeiro copo de bebida, porque eu tinha maturidade na minha mente que eu queria ser alguém na vida. Eu tive que voltar na casa dos meus pais. E lá na casa dos meus pais, a primeira coisa que eu recebi dos meus pais não foi aquilo que o filho pródigo recebeu. Porque dentro da casa do pai dele, ele tinha roupa, tinha anel, tinha calçado. Quando ele saiu, ele perdeu tudo e veio sem nada. Mas o seu pai esperava ele voltar, como tem pessoas aqui. Deus está dizendo, eu estou esperando tu quebrar a aliança velha para te retornar uma aliança nova. Esse pai pega esse filho, abraça e manda fazer um banquete. Eu não fui recebida desse jeito. Quando eu voltei para casa dos meus pais, a minha mãe, muito rígida que era, ainda é, mas não tanto. E ela disse, tu voltou com filho, pois hoje tu vai ser empregada dessa casa. Meu Deus. O empregado não é o primeiro que come, o empregado é o último que come. E o resto que sobra. Meu Deus. Eu ficava isolada num quarto lá na cozinha, que tinha um quarto na cozinha da minha mãe. Eu não quero nem que você sente, porque ou tu vai com o governo de Deus para governar
o território na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, ou tu sai daqui do jeito que tu entrou. Irmãos, todo mundo sentado na mesa, e eu e o filho da desobediência, lá no quarto, morrendo de fome. Morrendo de fome. Quando todo mundo saía, ela dizia, tá aqui os pratos para te lavar, e se ainda tiver o resto na panela, raspa. E na minha família sempre gostaram de canja, que até hoje a gente adora. Quem tá com fome chega a dar água na boca, né? Irmãos, eu ia para lá, olhava só o resto, botava 1 quilo de farinha, mexia na panela e comia, e lavava as louças, deixava a cozinha da minha mãe limpinha. Depois do café, eu era a última a sentar. Sabe o que Deus fez? Ele disse para mim, levanta, reage, toma uma atitude, que eu vou mudar a tua história. Uma jovem solteira, imatura, sem nenhuma maturidade, passando por vários processos da vida, eu resolvi me levantar para vencer. A filha rejeitada, Deus preparou uma cadeira de honra para mim, me deu uma família, me deu as casas, eu não tinha onde morar, Deus me deu casas, Deus me deu caráter, Deus me deu honra, Deus me entregou governo, Deus me deu 3 filhos. 3 filhos, irmão, 3 filhos. Sabe quem voltou depois na casa dos desabrigados, aonde eu não tinha direito a nada, nem sentar na mesa? Maria Juscelia Campos Cardoso. Carrega toda a sua casa nas costas. Meu Deus! E todas as vezes meus vizinhos olham para mim e dizem, até quando tu vai levar essa família nas costas que tanto te maltrataram? Deus me colocou na maiores cadeira de honra. Deus usou pessoas para minha vida e até hoje usa. Eu suportei o processo para viver o propósito de Deus. E um dia eu ouvi essa palavra que eu vou lançar para a igreja hoje. Jovens que aqui estão, não se precipite, não acelere o processo de Deus na sua vida. Mulheres que aqui estão, mães, pais, não acelere o processo de Deus na vida dos seus filhos. Meu filho vai casar, mas na hora certa, no tempo certo de Deus. Não sinta incomodado com a presença dos seus filhos. Seus filhos são bênção de Deus. Esse ano, de janeiro até dezembro, vai ter processo? Vai. Deus está me mostrando e Deus está me revelando nesse altar. E eu não quero sair desse altar viva agora. Mas Deus vai entregar um grande governo, vocês vão viver grandes promessas. Mas sabe que Deus está dizendo, não vacile os vossos pés, nem para a direita e nem para a esquerda, porque Satanás abriu covas para tirar famílias do leito familiar. Deus está fechando covas jovens hoje. Deus poupou minha vida porque eu lembrei da aliança que eu tinha quebrado com meus pais. E o erro não era dos meus pais hoje com a maturidade que eu tenho. Os meus pais só podiam me dar aquilo que eles receberam. Os meus pais não tinham amor, não tinham carinho porque eles não receberam dos pais dele. Então eles não tinham direito de me dar. Então eu quero dizer para vocês hoje, não acelere o passo de vocês. Hoje o meu filho tem 28 anos. O meu filho já passou por todos os processos da vida que vocês imaginarem. E só o filho passa? Não, os pais também passam. Quando você apressa para viver o Egito, a tua casa também vai acelerar o passo para sofrer com você junto. Ao entrar nessa igreja, o Senhor me deu outro comando, outra direção. E Deus falou comigo, desperta a igreja. Assim como tem promessa, assim também tem cova aberta para matar promessa. Meu Deus. Deus livrou José da morte? Livrou. Deus livrou José de uma cadeia? Livrou.
Mas o tempo que José passou numa cadeia foi o tempo para Deus forjar caráter, atitude, maturidade, quebrar aliança, quebrar laço, desfazer coisas para botar José sentado na cadeira de honra. 44 anos eu tenho. Sabe quantas casas Deus me deu para quem não tinha nem onde morar? Morava de favor num quartinho, esperando o resto de comida para comer? O Senhor me entregou 8 igrejas próprias. 8 igrejas próprias. Eu não queria falar isso. Glória a Deus! Sabe de onde veio as maiores perseguições? Da minha casa. Sabe de onde veio a maior exaltação? Dentro da minha casa. Sabe por quê? Quem suporta processo vive os maiores propósitos da parte de Deus. Enquanto aqui eles adoram, eu quero chamar uma geração que está preparada para viver o governo de Deus hoje. Agora. Pastor, eu saí daqui, eu vou viver o governo de Deus, tudo depende de você. Prepara isso aqui, ó, para você viver o extraordinário de Deus esse ano. Eu não estou dizendo para você que você não vai passar processo, você vai passar processo, mas o governo de Deus é maior para a tua vida. Deus irá trazer honra para a vida de vocês jovens que estão aqui, homens, mulheres, esposa. Mas prepare o seu subconsciente para você viver o extraordinário de Deus. Se aquela ligação tocar para você no final de semana, vamos para uma churrascada? Não, Jesus não está na casa. Vamos para um banquete no fulano de tal, lá é top. Não, porque eu quero ir para lugares aonde Jesus está. Aonde Jesus se faz presente. A nossa última igreja agora, do ano de 2025, 18 anos num prédio alugado. Sabe o que Deus fez? Lembra da Maria Juscelia Campos Cardoso para ela entrar em 2026 debaixo de outra promessa, igreja própria, no bairro do Coroado. Tem pessoas sendo lembradas por Deus. Eu estava atrás de uma jovem, bem aqui nessa fileira. Eu atrás dessa jovem, Deus falava comigo, clama, que eu tô quebrando hoje traumas passados dessa moça. Ela tá de blusinha listrada. Me ajuda, meu amor, louvar. Quando Deus me der essa unção de louvar, vocês vão ver que eu vou quebrar tudo aqui no pastor. No louvo. Ela tá bem aqui sentada. Eu não sei se ela está aqui. Tá ali ela, de óculos. Eu quero chamar essa moça aqui à frente. Traumas passados, mocinha. Coisas passadas que aconteceu. Eu não sou moça. Eu já estou em uma idade avançada. Com todo respeito, eu quero lhe chamar aqui à frente. Eu quero chamar essa moça também. Só acho que Deus está me ordenando. E depois, através do louvor, se o Espírito Santo de Deus começar a abrandar, vem aqui à frente, porque hoje tem governo de Deus. Meu amorzinho, venha cá. Você. Venha, meu amor, correndo. Correndo. Não tenha medo de mim. Não tenha. Eu fui um dia rejeitado por alguém que eu precisava de um carinho, de um abraço. E a vida me ensinou a ser tão forte, tão resiliente. Eu aprendi tanto e aprendo todos os dias que a vida nos ensina a ter resiliência. A rejeição nos amadurece. Se tu não acelerar os teus passos e não te apressar para as coisas que Deus tem para ti, tu não vai carregar uma criança tão cedo no teu colo. Mas se tu começar a acelerar tão rápido, tu não vai sentar na cadeira de medicina que tu quer sentar. Tu quer ser doutora, mas quer acelerar o processo de Deus?
Tu quer vestir um jaleco branco, ter o teu próprio consultório, ser dono do teu nariz, como diz o ditado. Mas se tu começar a acelerar, o Senhor me mostrava tu com uma criança no colo. E eu ia terminar respeitando o horário com toda a honra e respeito que o pastor me deu. E o Senhor dizia para mim, tá vendo ela? Tu vai relembrar ela do que tu teve que passar. Eu tenho cicatriz, filha. Eu carrego medalhas pela minha desobediência. E eu te via cedo com uma criança no teu colo, tu ia decepcionar a tua casa. E Deus está dizendo hoje, o que eu tenho para te sentar, que nem em Manaus tu ia fazer faculdade, tu ia fazer faculdade fora de Manaus. Quantas moças vão para Paraguai, já vêm de lá formadas. E essa daqui tudo para ir para fora. E o Satanás já estava apresentando o Egito para ela. Já estava mostrando o pratinho. Menininho novo. Não acelera o processo, porque o que Deus tem é grande e maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar aquele senhor, com todo o respeito, que está com a mão aqui no bolso, de blusa amarela. Fica aqui, meu amor, de óculos. Nesse corredor, essa moça, essa senhora é sua esposa? Tem alguém com você? Segure na mão da pessoa que está com você. Isso, seu Ramilson. O governo de Deus é posto sobre a vida de vocês hoje. Eu vejo vocês assumindo territórios. Eu olhava para vocês e eu via vocês assumindo territórios, posições da parte de Deus. Eu via vocês assinando alguns documentos e vocês tomando posse de algo. E o governo de Deus é colocado sobre a vida de vocês. Vocês não vieram nesse culto à toa. Vocês não vieram somente para um culto profético, vocês vieram tomando posse do governo de Deus para a vida de vocês. Eu quero chamar aqui na direção do Espírito Santo de Deus este homem de blusa azul, listrada, que está com a cabeça baixa. Hoje Deus diz, eu sou o dono da medicina, o médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso. Olhou para trás, é comigo, Jesus, ou vai continuar falando? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que ganha causa, o Deus que está dizendo, eu fecho a tua cova porque tu não vai infartar. Eu hoje estou mudando os conceitos de Satanás sobre a tua pessoa. Ponto safina, Hanamão, Teremenei, Sumianda, Aramanaço. Satanás já tinha programado tudo. Eu sou dono da medicina. Eu quero alguém atrás desse homem, Hanamão, Teremenei, Sumianda, Aramanaço. Pois hoje Deus está dizendo, eu entrego um governo de autoridade. E esse demônio que tinha abrido covas para essa igreja não viver promessa. 2026 é o ano do propósito de Deus. Agora, eu estou te dando uma ordem, Satanás do inferno. Pega tudo que é teu, que tu já tinha colocado na vida desse homem. Pega tuas malas, tua bagagem e bate em retirada agora. É uma ordenância que eu estou te dando. Pela autoridade de Jesus, coloque as suas mãos agora, pastor, sobre o peito desse homem. Deus, em teu nome, ele ia infartar na saída da casa dele. Senhor Deus, ele ia cair naquela porta, naquele portão, ao abrir o portão. Pois agora eu determino a cura desse homem, o milagre desse homem. Ele estava sentindo impacto sobre o seu peito. O Senhor sentia pontadas. Parecia algo estranho.
Hoje o meu Deus está dizendo: eu estou lhe curando, porque o governo de Deus é lhe dado sobre a sua vida hoje. Receba que é de Deus. A igreja pode glorificar a Deus com as palmas? Eu quero pessoas aqui agora que estão dispostas a viver o governo novo de Deus hoje. De preto, de óculos. Tu tens empresa? Olhou para trás. Tem empresa? Vem cá. Tem um sonho que Deus vai tirar do papel e vai colocar nas tuas mãos. E esse sonho é para os improváveis. Porque Deus é especialista em pegar projetos falidos para fazer projeto formado por Ele. O sonho de José era o sonho de Deus. O teu sonho é sonho de Deus. O teu sonho não está morto, só estava enterrado, e Deus está ressuscitando esse sonho de muitos anos na tua vida. Hoje Deus está ressuscitando e está entregando na palma das tuas mãos esse sonho. Se tornará realidade ainda esse ano. Vamos adorar o Senhor? E eu quero chamar toda a igreja aqui à frente para a gente receber a autoridade do governo de Deus. Debaixo dessa adoração, nós vamos receber essa unção de governo de Deus. Deus vai mudar a história dele, sabia disso? Porque tu disse: Deus, eu quero ver o meu irmão, a minha casa, a minha família te servindo. Como tu me resgatou, tu vai resgatar os meus. Pois Deus hoje está indo na direção da tua casa e está dizendo: eu vou salvar de um por um. Aonde era guerra, vergonha, eu vou colocar dupla honra. Venha mais pra frente. Que coisa linda! Canaã é a terra da promessa. Egito é a terra da vergonha. Egito é onde Satanás frustra nossos sonhos, nossos projetos. E aqui Deus está levantando uma geração de governo, de autoridade. Essa igreja, escrevam isso, será impactada pela glória de Deus esse ano. Essa geração vão trazer de um por um para a sua presença. E vocês vão atravessar e vão cantar do outro lado: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Coloque as tuas mãos para o alto em posição de receber. Senhor, pela autoridade que tu me deste em teu nome, eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre a vida da liderança, sobre a vida dos pastores, dos obreiros, das ovelhas, membros, congregantes,
passado quebrado agora. Traumas destruídos. Corrente destruída. Crianças quebradas. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. A tua igreja está pronta. A tua igreja está preparada. A tua noiva está aqui. A tua noiva está